precisamente às 8 horas, conforme o combinado. Bem, bom dia. Eu confesso que é uma alegria esse reencontro, embora à distância. O sentimento de alegria, de gosto, foi o sentimento que me moveu a aceitar o convite e me sentar aqui. Eu estou no meu escritório nesse momento, tá certo, diante de vocês, para conversar e dizer para todos, ex-alunos, ou alunos mesmo, agora, alguma coisa. Veja bem, o que eu digo para começar? Eu digo o seguinte, isso, o que faço aqui, agora, não é bem uma aula. Uma aula é algo diferente. Uma aula consiste num evento que revela pelo menos 3 características. A primeira delas é que uma aula supõe um tema que toma como objeto algo bem definido, preciso e recortado nos seus limites. A segunda é que o tema de uma aula integra o programa de uma disciplina constitutiva dos saberes explorados e ensinados numa escola. E, finalmente, o programa dessa disciplina ele tem que ser ministrado segundo um calendário instituído e aprovado pela instituição a que o professor está ou se encontra vinculado. O que vou fazer aqui não é tema do programa da disciplina que ministro, que disciplina o direito penal, e muito menos obedece aos termos de um calendário aprovado pela instituição em que trabalho, no caso, a UFS. E, finalmente, o tema que vou explorar, ele não tem exatamente um limite com extensão bem recortada, bem precisa. Portanto, o que vou fazer aqui, em princípio, não tem nada a ver com uma aula. Ainda mais, a noção de aula mesma, ela sempre esteve associada à noção de espaço. Isso desde os antigos. Platão, por exemplo, ele ensinava num ginásio. A esse ginásio, ele mesmo, Platão, deu o nome de academos. É de academos que surge o nome academia. E nesse ginásio foi aluno ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles foi aluno do Platão. Mas Aristóteles nunca ensinou na academia de Platão. Acho que o sentimento de autonomia dele exigiu que ele fundasse sua própria escola. Ele foi dono de escola, de alguma forma. E a essa escola, Aristóteles deu o nome de Liceu. Vejam, aquele espaço, um dia ocupado pelo Liceu, outro ocupado pela Academia Platônica, na Idade Média, ele sofre um significativo deslocamento. Esse espaço se desloca
das salas da academia, do ambiente da academia, do espaço físico da academia ou do liceu, e vai para o mosteiro da Igreja Católica. É ali onde, na Idade Média, durante grande parte da Idade Média, se desenvolve o ensino. Pois bem, nos tempos modernos, houve um novo deslocamento. Quer dizer, o espaço do ensino foge do mosteiro, escapa dali e se aloja, por exemplo, nas universidades, aquelas criadas tanto na Europa como no Novo Mundo. Mas, de qualquer modo, em todas elas, o que se tem para o ensino, para a prática do ensino, é o auditório, a sala onde estão presentes professores e alunos. Portanto, historicamente, fica demonstrado que a sala onde se procede à aula, ela representa um espaço de convívio generoso, privilegiado, de um convívio generoso, de um convívio fecundo. Né? A porta desse espaço, quando é aberta para que ingressem ali pessoas interessadas em desfrutar. Desfrutar de quê? Desfrutar das palavras, do sabor de cada uma delas, do tempero que as distingue, para que assim possam, nas palavras de um filósofo francês interessado na semiótica, chamado Roland Barthes, né? Então, para que assim possam saborear do gosto que se projetam dela, do gosto que se projeta delas as palavras. É como se as palavras tivessem gosto, um gosto a ser desfrutado. Vejam, isso permite que eu diga que a sala de aula, né, ela tem alguma analogia, alguma semelhança com a cozinha. Pois a cozinha, de alguma forma, é um espaço de intimidade, né, onde os frequentadores dali, as pessoas que estão ali, elas se tocam, elas se cheiram, elas se veem, se ouvem e, sentadas numa mesa, elas saboreiam. Na sala de aula, associada à ideia de cozinha, saboreia-se o quê? Os alunos próximos e em torno da mesa do professor, né, eles curtem o iguaria. O iguaria é inigualável. Que iguaria é essa? O conhecimento. A iguaria do conhecimento é o que saboreia. E o conhecimento, ele é produzido em cima de palavras. Aquelas palavras que, segundo o Roland Barthes, elas têm sabor e têm temperos diferentes, distinguindo cada uma delas. Pois bem, o que vou fazer aqui, o que estou fazendo aqui, não tem nada disso, tá certo? Estamos aqui num ambiente virtual. O ambiente virtual, ele não tem a intimidade da sala de aula, o espaço da sala de aula, a intimidade da cozinha, enfim. E o ambiente virtual apresenta pelo menos duas impossibilidades. Né? As pessoas, por exemplo, não se cheiram.
O cheirar aqui é no sentido geral, decorrente de um abraço, de um contato, de um cumprimento, enfim, essa coisa toda. E a outra impossibilidade é que os frequentadores aqui do espaço virtual, eles não giram ou não ficam em torno daquela mesa, a mesa da cozinha, né, próximas essas pessoas da mesa do professor, né, que vai servir a eles a iguaria do conhecimento. Bem, se isso, então, vocês devem estar querendo indagar, não é uma aula, é o quê? Não sei responder. Acho que é algo indeterminado. Eu, no máximo, posso dizer que é uma fala, um discurso, né? Mas esse discurso, essa fala, não tem rigorosamente propósitos pedagógicos. Esse não é o fim, ligado ao que estou fazendo nesse instante. Tudo o que vou dizer, ele tem como objetivo uma provocação. Qual? A provocação é a provocação da vocação, do instinto mais poderoso que o jovem, que o estudante tem e cultiva. Que instinto tão poderoso é esse? É o instinto ou a vocação para a crítica? Aliás, acerca da crítica, quando eu falo dela, eu sempre me lembro do Hegel. O Hegel, ele coloca que a crítica, o direito à crítica, foi talvez a maior façanha do espírito humano criado ao longo dos tempos modernos, criado ao longo da própria modernidade. Veja, eu vou provocar essa coisa da vocação à crítica, em cima daquilo que os alunos, os dirigentes, os líderes do Centro Acadêmico Silvio Romero me encomendou. Eu fui alvo de uma encomenda, na verdade. Essa encomenda consistia em que eu pudesse vir aqui nesse ambiente virtual, conversar e falar acerca do tema, assim valado. Crise política, 2 pontos. O legado da Lava Jato. Vejam, o título da encomenda ele é composto de palavras. A minha tarefa agora vai ser decifrar o sentido que eu, né, como falante, vou dar a cada uma dessas palavras. A palavra crise, a palavra legado e a palavra Lava Jato. Portanto, primeiro, a crise. O que é isso? Eu respondo. A crise ela é sintoma de um conflito. E o que é isso? E como se dá um conflito? O conflito nada mais, nada menos do que um enfrentamento entre adversários. E como é que se dá esse conflito? A resposta para isso me faz atrás de uma fonte valiosíssima no campo do conhecimento produzido hoje nas universidades do Ocidente. Essa fonte é Anatol Rapoport, é um sociólogo com experiência nas universidades canadenses. Segundo Rapoport, as formas do conflito aparecem nas seguintes situações: a do debate, a do jogo e a da luta. E o que é isso? O debate, o jogo, a luta, enfim, o Rapoport coloca que essas formas de
conflitos, todas têm um objetivo. Ou seja, há um objetivo no debate, há um objetivo no jogo e há um objetivo na luta. Né? Na luta, o objetivo é fazer o mal. Fazer o mal é materializado na ideia de liquidar, destruir, anular o adversário. Esse é o objetivo da luta, pois o adversário é um estorvo. Precisa ser afastado, definitivamente, se possível. No jogo é diferente. No jogo, o adversário, ao invés de ser um estorvo, ele é essencial. No jogo, as regras são respeitadas. Né? E o objetivo do jogo, tá certo? Não é o de destruir o adversário. É diferente o objetivo ali. O objetivo é o de ser mais esperto do que o adversário. No jogo, tem dois adversários. Um quer ser mais esperto do que o outro. O que for mais esperto ganha. E no debate? Qual é o objetivo dos adversários no debate? O objetivo é alternativo. O que quer ambos? Né? Um quer convencer o outro. Né? Fazer com que o outro assuma e adira à sua tese. Né? Essa é uma das alternativas. A outra alternativa é que os debatedores querem convencer. Mas convencer o quê? Convencer o próprio auditório. O auditório ao qual estão ali se dirigindo. Né? Portanto, no debate, ou se quer convencer o auditório, ou se quer convencer o próprio adversário, fazendo-o aderir à sua tese. Veja, porque são eles os que estou vendo, Ítalo e Gabriele. Qual é a forma de conflito, né, que é mais visível na conjuntura do país, na conjuntura do Brasil de hoje? O debate, o jogo ou a luta? Claramente, não vai errar quem der como resposta, e é a resposta que eu vou dar, né, que a forma mais visível e evidente no Brasil de hoje é a luta. De nenhuma forma o jogo, de nenhuma forma o debate de ideias, por exemplo. Quer dizer, há, a rigor, um ambiente de hostilidade no país hoje. As forças aí em luta, as hegemônicas, e aquelas que querem vir a ser hegemônicas, o esforço delas é no sentido de liquidar a outra força, a força enfrentada. Não é? Por exemplo, a força hegemônica diz o seguinte: é preciso liquidar a esquerda, meu objetivo que quero ver é acabar com a esquerda, mesmo que para isso tenha que usar a metralhadora, ainda que a metralhadora eventualmente seja apenas uma figura, uma imagem, uma retórica. Bem, eu acho que vai dar para perguntar. Né? A que é que está vinculado esse tipo de conjuntura? Cujas marcas são essas que apresentei. A da hostilidade, a da violência verbal, a de um propósito de liquidar e de acabar com o adversário. A que é que isso está vinculado? Houve uma conjuntura anterior que deu causa a esse quadro? Uma conjuntura anterior produziu ou criou o legado capaz de instituir isso que hoje a gente vê no Brasil e que a todos nos inquieta? Bom, para responder a essa questão, eu vou ter que decifrar o sentido do segundo termo que integra o título que vocês me encomendaram. Né?
o sentido de legado. O que é isso, legado? Vejam, o gancho da minha resposta, ele aparece ligado à experiência de vocês, estudantes. Vocês fazem um curso de Direito. No curso de Direito que fazem, tem uma disciplina intitulada Processo Civil. Nessa disciplina, tem um tema que integra seu programa. É o tema do inventário. E o que é isso, o inventário? O inventário é um procedimento judicial. E qual é o objetivo desse procedimento judicial? Nele, bens são arrolados, né? Bens que foram deixados por alguém que morreu e que precisam ser transferidos para seus herdeiros ou sucessores, né? Essa transferência ela é legalizada mediante o procedimento judicial do inventário. Esses bens constituem o legado que o sujeito de uma época, aquele que morreu, deixou para o sujeito de outra época, aquele que sobreviveu. Eu acho que, sob esse aspecto aí, ou nesse sentido, dá para dizer que o legado ele não passa de um conjunto de bens que passam de mãos doadoras para mãos receptoras, né? Ligando como se ele, o legado, fosse uma ponte, épocas e sujeitos diferentes, né? O que me permite ligar essa noção, a noção de legado, as duas outras noções que integram o título da fala que vocês me encomendaram: crise e Lava Jato. Portanto, tendo explicado já o que significa crise e o que significa agora legado, me cabe finalmente explicar essa coisa que é a Lava Jato. Essa coisa que é a Lava Jato tem um nome, né? E é a primeira coisa acerca do que vou falar, envolvendo ela. O nome dela, a invenção do nome dela. Eu vou falar, portanto, da invenção do nome Lava Jato. Vejam bem, desde o ano de 2003, que a Polícia Federal ela tem uma prática que, no mínimo, é curiosa e interessante, né? A prática de rotular, de nomear as operações de investigação a que procedem, né? Talvez seja isso uma prática vinculada a um propósito de marketing, não importa. O fato é que a prática ela é interessante e ela é muito bem explorada pelos meios de comunicação, né? Quem inventou essa prática, lá para o início dos anos 2000, foi guiado pela ideia de que cada nome de cada uma dessas operações deveria, de alguma forma, em algum grau, dar expressão à natureza da própria operação policial que estava sendo ou que estava para ser desenvolvida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem bem isso. Por exemplo, deu-se a uma operação o nome de Eros. Eros, né? O deus do amor. Veja bem, Eros foi o nome que se deu a uma operação que investigou
na época, o contrabando de Viagra, do famoso azulzinho. Né? Tem uma operação a que se deu o nome de Narciso. Né? Narciso é um personagem mítico, né? Que se distingue por aquela grande questão que ele formula: espelho meu, no mundo tem alguém que seja mais bonito do que eu? Ora, a fina flor da burguesia paulista costumava se vestir, né? Acho que isso na primeira década desse milênio, numa loja famosíssima na rua Oscar Freire, lá em São Paulo, nos Jardins Paulista. Que loja era? A Daslu. Então, Narciso foi uma operação que tinha como objeto investigar as falcatruas fiscais dessa loja, da Daslu. Teve uma operação chamada Ventania. A Operação Ventania falsificava a produção de moeda falsa. Né? Bom, e o que inspirou esse nome Ventania? Um verso de uma música de Paulinho da Viola, do grande cantor e compositor Paulinho da Viola. Esse verso dizia: dinheiro na mão é vendaval. Isso foi até música de uma novela global aí no final do milênio passado. Uma outra operação que envolveu, inclusive, até gente de Sergipe. Eu fui advogado de um desses personagens. Teve o nome de Sanguessuga. A Operação Sanguessuga investigava desvios, falcatruas, desmandos, né, malfeitos lá no Ministério da Saúde. Né? Desviava-se verbas do Ministério da Saúde e tal, essa história toda. E foi uma onda essa Operação Sanguessuga. Veja, teve a Operação Carne Fraca. A Carne Fraca é uma operação relativamente recente. Né? Qual o propósito dessa investigação? O propósito foi o de investigar o comércio, né? o comércio de alguns dos mais poderosos frigoríficos brasileiros de carne podre, de carne degenerada, de carne ruim. Né? A carne ruim foi o que deu origem à ideia de carne fraca. Veja, eu estou chegando aí, a partir desses exemplos, a uma situação em que dá para decifrar o sentido ou a invenção da palavra Lava-Jato aplicada a essas investigações que ainda hoje estão na moda. Veja, de onde é que vem essa expressão? Veja, a Polícia Federal investigou, né, práticas ligadas à lavagem de dinheiro, né, que tinha como local um posto de gasolina chamado Torre, lá em Brasília. Veja, investigava-se a Lava Jato e nesse posto de gasolina havia um dispositivo, tá certo, onde os carros eram banhados, tá certo, pelo jato d'água. E aí isso se dá o nome de Lava Jato. É daí, né, da combinação da lavagem de dinheiro com a Lava Jato do posto, que nasce o termo Lava Jato. Acerca do quê? Eu falei agora, Gabriela e Ítalo. Eu falei acerca da invenção do nome. Bom, tendo falado sobre a invenção do nome, me cabe agora falar sobre a origem propriamente dita dessa investigação, dessa operação. Veja bem, quando eu falo sobre a origem, eu devo falar, tá certo, acerca de saber de como ela nasceu, tá certo, e quando ela nasceu. De como e de quando ela nasceu. Eu diria o seguinte:
Eu diria que a Lava Jato ela terá nascido, isso é uma aposta que eu estou fazendo aqui com vocês, ela terá nascido do reino do acaso. Você há de perguntar, e o que é isso? O reino do acaso. O reino do acaso é um reino que apresenta algumas características, né? É um reino sem luzes, portanto, é um reino de sombras. É um reino sem regras, portanto, um reino imprevisível e desordenado. É um reino sem limites, portanto, abrindo chances para possibilidades surpreendentes. Além disso, é um reino de cujo solo podem surgir resultados devastadores. É claro que a palavra reino, de que faço uso aqui, é uma metáfora. Mas é uma metáfora que associo a quê? Né? Eu associo essa metáfora a uma operação instituída no ano de 2008, a que se deu o nome de Miqueias. Qual o objetivo dessa operação? Era o de investigar doleiros. Né? Doleiros são agentes que atuam de forma paralela e clandestina junto ao mercado financeiro. Né? Esses doleiros estavam a serviço de políticos. Um deles, um deputado federal, que inclusive já morreu ligado lá ao estado do Paraná. Veja bem, eu disse que a Miqueias, é o nome da operação, ela foi instalada no ano de 2008. Né? E foi uma investigação que se prolongou, né, no tempo. Né? Enfim, investigando as questões chaves da lavagem de dinheiro a que os doleiros procediam. Doleiro basicamente faz isso. O doleiro que opera no espaço paralelo do sistema financeiro, no espaço clandestino. Eles lavam dinheiro. Né? Doleiro como Alberto Youssef, muito conhecido. Né? Mas tinha outros que eram investigados aí na Operação Miqueias. Então, durante todo o procedimento de investigação, os doleiros, né, e alguns políticos que eram beneficiados do trabalho deles foram monitorados. Foram monitorados via o procedimento da interceptação telefônica. Foi aí, durante a interceptação telefônica, que foi descoberto que tais doleiros, né, tinham ligações, tinham interesses, tinham envolvimento com um pessoal de grosso calibre, né, que ocupava posições de altíssimo destaque na Petrobras. Essa turma de alto calibre é conhecida. Né? Gente como Paulo Roberto Costa, como Renato Duque, como Cerveró. Né? Essa gente chegou a ocupar esses cargos importantíssimos lá na Petrobras, tá certo? Em função de indicação de partidos políticos, PMDB, PP, enfim, essa história toda. Enfim. E a partir daí, a partir da descoberta dessa ligação entre os doleiros e essa turma da Petrobras, né, instalou-se outra investigação. Isso aconteceu no ano de 2014. A essa nova investigação, instalada em 2014, veja que a Miqueias foi em 2008, deu-se o nome de Lava Jato.
Veja, então a Lava Jato, ela não foi uma investigação autônoma, ela foi uma investigação derivada. Nessa relação entre derivação, entre autonomia e derivação, é que eu introduzo, é que isso é que me permitiu introduzir o nome do acaso. Ou seja, a Lava Jato nasceu de um acaso. Processava-se uma investigação e, por acaso, descobriu-se outra. Né? O acaso tem essa componente demoníaca de alguma forma, uma componente infernal. Né? Vocês acompanharam aí recentemente, esses dias, essa semana, a prisão do Fabrício Queiroz, lá em Atibaia, né? Na casa do advogado aí da família. Pois é, o que permitiu que se descobrisse que o Queiroz estava guardado naquela casa foi um acaso. Imagina, a filha de Olavo de Carvalho, a Heloísa Carvalho, né, que não gosta do pai, enfim, faz oposição a esse governo que está aí, enfim. Ela soube que aquela casa do advogado seria o esconderijo onde estava o Queiroz. Ela era amiga dos vizinhos daquela casa. Ela começou a frequentar, a dar mais atenção à frequência que fazia a amiga vizinha, e ali começou a fazer as investigações privadas próprias, enfim, dela. E ela denunciou que o Queiroz poderia estar naquela casa. Quer dizer, um fantástico acaso, de repente, pode ter sido a causa da descoberta de que o Fabrício Queiroz estava por ali. Né? A força do acaso, ela não é desconhecida na história. Vejam, tendo explicado em rápidas palavras a origem da investigação a que se deu o nome Lava Jato, né? O que me cabe fazer agora? O que me cabe fazer é falar sobre os personagens que estiveram envolvidos nisso. Nessa investigação, primeiro de natureza policial, nessa parte aí, que se destacou muito foi o japonesinho da Polícia Federal. Acho que todos estão lembrados daquele japonesinho da Polícia Federal. Mas não é disso que eu quero tratar. O que eu quero tratar é dos personagens que estiveram envolvidos na Lava Jato, na investigação judicial. Em judício, há uma investigação, a que se dá o nome de judicial. Pois bem. Dois tipos de personagem estiveram envolvidos aí nessa etapa. De um lado, estavam juízes e procuradores do Ministério Público Federal, e de outro, estavam e ainda estão as pessoas acusadas e investigadas. Né? Os juízes que mais se destacaram foram aqueles que operavam na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, né? Sérgio Moro, e na Justiça Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Entre os investigados, os que mais se destacaram estavam ligados ao mundo da política, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ao mercado propriamente dito. No âmbito da política, as figuras mais proeminentes, nada mais, nada menos, foram do que dois ex-presidentes da República. O Lula foi acusado, condenado e preso. O Michel Temer, depois de ter encerrado o seu mandato, ele foi preso, ficou apenas alguns dias, mas foi preso também, o Michel Temer. A Lava Jato pegou ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha.
aquele que recebeu a denúncia de impeachment, o pedido de impeachment, que tinha como alvo a Dilma Rousseff, acusado, condenado e preso, ainda hoje está preso, o Eduardo Cunha. Né? Tudo isso aí aconteceu como produto de decisões de lá da 13ª Vara de Curitiba. Né? Mas ainda, como personagens proeminentes, tivemos 2 ex-governadores do estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o Sérgio Cabral. E, em segundo lugar, o sucessor de Sérgio Cabral, tinha sido, inclusive, vice-governador dele, ganhou a eleição, passou a ser governador, o Pezão. Né? Os 2 até hoje estão presos. O Sérgio Cabral, com condenações que talvez cheguem aí já ao montante de 1000 anos. No campo do mercado, algumas figuras proeminentíssimas foram alcançadas. 2 delas, tá certo, amplamente conhecidas e importantes. A primeira foi o Eike Batista. Esse cara, né, ele, num determinado momento de sua vida, ele foi considerado, tá certo, o 7º homem mais rico do mundo. A segunda foi o Marcelo Odebrecht, dono da maior empreiteira do Brasil, da maior empreiteira da América Latina e uma das maiores do mundo. O terceiro foi o Queiroz, lá da OAS. Me escapa o nome propriamente, eu lembro apenas do sobrenome, lá da OAS. Mas teve outros, né? E também importantes, embora não igualmente. Agora, a lista é enorme. Se eu tivesse que abrir essa lista, o tempo que o Ítalo me deu, de 1h30, seria insuficiente para eu trabalhar com minha fala. Veja, a Operação Lava Jato, a investigação da Lava Jato, ela mexeu com interesses colossais, magníficos. Mexeu com gente de alto calibre. Tendo feito isso, mexeu com as expectativas, tá certo? Do povo brasileiro, da nação. Mexeu com tudo isso aqui no Brasil. E por causa do inusitado dela, do caráter único dela, né? Do seu jeitão soberbo, né, e avassalador, ela produziu 2 imagens. A primeira, imagem deixada pela Lava Jato, que foi uma operação purificadora dos costumes empresariais, dos costumes políticos aqui no Brasil, né? Que colocou como seu objeto central o combate à corrupção do poder, seja o poder político, seja o poder econômico. Né? E que, com isso, né, ela teria conseguido tirar, tá certo, o país da perdição. Né? Essa foi uma ideia forte, estimulada pelo uso acachapante que se fez da Lava Jato nos meios de comunicação. Né? Mas essa ideia forte, né,
construindo a imagem, a plástica da Lava Jato, ela não durou tanto tempo. Ela acabou sendo enfraquecida. E com o enfraquecimento, uma outra imagem apareceu. Que outra imagem? Aquela que se consolidou a partir das revelações feitas pelo Intercept. O Intercept é um tipo de jornalismo produzido sob a responsabilidade de um dos maiores jornalistas do mundo. O americano que mora aqui no Brasil, identificado como Glenn Greenwald. Pois é. E que revelações foram essas feitas pelo Intercept que acabaram contribuindo para fragilizar aquela imagem fortíssima da Lava Jato? Foram revelações que apontaram claramente, né, para o caráter amplamente deformado, degradado mesmo, ou se quiser, degenerado, né, do procedimento instalado para aquilo que chamam, ou que chamaram, de combate à corrupção do poder e do mercado. Né? O conteúdo dessas revelações, né, foi algo espantoso e que amplamente surpreendeu o auditório, que o auditório era a nação, era o conjunto dos cidadãos brasileiros, né, que ouvia a revelação de cada uma daquelas coisas. Né? Essas revelações, elas começaram em junho de 2019 e cada coisa era revelada a conta-gotas, dia após dia, tá certo? Numa sequência para os atingidos, juízes, procuradores, de natureza infernal essa sequência. Né? E essa sequência durou até agora, o mês de janeiro, tá certo? Ali onde outro problema começou, ali onde outro problema... Enfim, começava a preocupar o brasileiro, que era um negócio do vírus que estava aparecendo lá na China, na Europa, essa história toda, e acerca disso a gente já tinha alguma notícia, Mas a Intercept revelou muita coisa entre junho de 2019, tá certo, e janeiro de 2020. E o que é que revelava? Revelava a trama do bastidor, o enredo do bastidor, as conversas íntimas. No bastidor é onde, tá certo, geralmente se costura a sacanagem, né, as ciladas, os embustes, as fraudes processuais, fraudes jurídicas, né? E o ambiente do bastidor não é um ambiente formal, é um ambiente informal. Todos se sentem protegidos. Ali. Né? Foram inúmeras as revelações feitas pelo Intercept. Algumas delas. Né? Eu acho que dá para destacar algumas delas aqui. Por exemplo, uma de forte conteúdo jurídico. Né? Os diálogos que foram captados e revelados entre juiz e procuradores, o Sérgio Moro e o Dallagnol, a turma aí toda, apontaram para a confecção da ideia de que o grande coordenador da investigação não foi o Dallagnol, o Ministério Público, né? Foi o próprio Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro fazia recomendações diretas e cabais ao pessoal do Ministério Público. Façam isso, façam aquilo.
Esse é o caminho. Uma dessas recomendações foi dirigida ao grupo, né, à Força-Tarefa, no sentido de que ela preparasse uma nota a ser publicada na imprensa, uma nota que era para fazer frente àquilo que Sérgio Moro denominou o showzinho da defesa. A defesa de Lula teria dado um show, certo? Um espetáculo midiático, depois que o Lula foi interrogado no processo do triplex, interrogado pelo Sérgio Moro, lá na 13ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba. Então, o Zanin, os advogados do Lula, tal, essa história toda, tá, no dia seguinte inundou a mídia, porque realmente o Lula teve desempenho naquela audiência, um grande desempenho. Né? Não serviu para nada, agora que teve um grande desempenho, teve naquela audiência. E os advogados deram um show. Aqui o Sérgio Moro chamou de showzinho, e por conta disso pediu à Força-Tarefa, a Força-Tarefa é uma força constituída por procuradores do Ministério Público Federal, que desse uma nota, tal, para esfriar um pouco aquele clima. Na hora que o juiz Sérgio Moro, tá certo, faz essa recomendação ao Ministério Público, mostra sua liderança, seu comando, né? E o papel que desempenhou, forte papel que desempenhou, né, ao longo do seu trabalho, tá certo? O papel de coordenador da Lava Jato. Bom, isso foi revelado pelo Intercept. Outra revelação foi aquela coordenada, né, essa foi coordenada pelo Dallagnol, né, o procurador-chefe dessa força-tarefa, acerca da qual eu acabei de falar, no sentido de impedir, e conseguiu fazê-lo, que o Lula ele desse uma entrevista no período que antecedeu ao dia das eleições presidenciais. Estava entrevista toda articulada, toda programada, toda acertada, toda combinada entre os meios de comunicação e o Lula, e o Dallagnol ele acabou conseguindo impedir que essa entrevista fosse dada. Tá? Vejam, eu disse que o Intercept e aquilo que o Intercept revelou, e aqui eu destaquei 2 episódios apenas, são inúmeros os episódios revelados, né, dessa trama de bastidor. Né, consolidou a imagem de fragilização, em grande parte, da Lava Jato. Ora, se eu disse que consolidou, implicitamente eu quis dizer que algo houve antes dessa consolidação. E o que é que houve antes dessa consolidação? O que é que começou o processo de fragilização da imagem da Lava Jato? Veja que o Intercept começou em junho de 2019. Né? O que aconteceu antes disso? Ora, antes disso, tá certo, aconteceu aquilo que deixou o Brasil abismado. E o que é que deixou o Brasil abismado? O convite que o presidente eleito fez àquele juiz que comandou a investigação. Convite para que ele aceitasse a indicação, sua indicação, para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Sérgio Moro aceitou o convite e foi nomeado. Isso deixou de queixo caído, tá certo? Muita gente, não foi pouca aqui no Brasil, tá certo? Que acreditou na seriedade daquilo. E passou a ver naquilo, tá certo? Algo muito próximo de uma leviandade ou de uma falcatrua judicial. De uma falcatrua jurídica, de um embuste jurídico, em grande parte, não totalmente. O que eu estou querendo dizer é que
os procedimentos judiciais, aqueles amparados na Constituição, não teriam sido rigorosamente observados. Veja, se a imagem da Lava Jato ela pode ser apresentada nos termos dessa fratura, dessa cisão, que coloca de um lado uma imagem positiva e de outro uma imagem já fragilizada, uma fragilização que se deu em cima de dois episódios fortíssimos. Um juiz que se despede de um cargo no judiciário para ocupar um cargo no executivo, e as revelações das tramas junto às quais esse juiz esteve vinculado, né? Se permite, então, a construção dessa imagem cindida, é importante agora, nesse estágio da minha fala, falar acerca de qual foi o legado que a Lava Jato deixou, né? Talvez estejamos chegando exatamente no ponto essencial, no ponto fundamental da encomenda que recebi da turma do Centro Acadêmico Silvio Romero, né? A crise política e o legado da Lava Jato. Veja bem, o legado, de um modo geral, certo? Ele pode ser apresentado segundo vários aspectos, né? Aspectos empresariais, aspectos econômicos e aspectos políticos, né? Eu não vou me deter muito em cima dos aspectos empresariais, eventualmente econômicos, tá certo? Isso eu não tenho uma expertise na área, né? Mas já integra o conhecimento produzido pelo senso comum de que a Lava Jato ela contribuiu enormemente para a fragilização, né, de algumas das maiores empreiteiras do país, com inserção no mercado internacional, ligadas à construção civil. Por exemplo, a Odebrecht, por exemplo, a OAS. Quebrou. Ali onde empresas de tamanha envergadura quebram, o lugar que elas deixam vai ser ocupado por outras empresas. De onde? Do Brasil não é. Do Brasil não é, porque o Brasil, aí, o empresariado brasileiro não tem capital capaz de formar uma empresa, por exemplo, da envergadura da Odebrecht. Esse espaço vai ser ocupado por gente de fora, com certeza. Ou seja, ali onde a gente de fora, o pessoal de fora, o empresariado de fora, o capital de fora, ele vai ganhar as concorrências feitas na África, em outros países da América Latina e até lá nos Estados Unidos. A Odebrecht não vai participar. Quem é que quer? Qual é o governo que vai querer mais que uma empresa como a Odebrecht, com a fama que ela conquistou, que ela amealhou, tá certo? Participe de concorrência? Não vai querer. Não tem pedigree, não tem currículo para isso. Então, tem esse legado. Tem um legado sinistro para a própria estatal, cujos dirigentes foram investigados, a Petrobras. A Petrobras, para, em algum grau, escapar da fúria de que foi vítima, né, o vendaval de que foi vítima, para escapar, ela foi convocada pela justiça americana, né, e lá nos Estados Unidos, em Nova York, ela fez um acordo terrível, né? Segundo esse acordo, ela ia indenizar os acionistas americanos da Petrobras. E essa indenização foi alguma coisa em torno de 70 bilhões de dólares.
Eu tenho uma suspeita, mas não tenho uma evidência, de que muito desse dinheirão ele está sendo pago pelo preço da gasolina aqui no Brasil. É. Depois disso, curiosamente, houve um aumento vertiginoso no preço da gasolina entre nós. Veja bem, mas isso aqui não é uma evidência, é apenas uma aposta. Enfim. E o terceiro elemento que constitui o legado da Lava Jato, ele tem uma plástica política. Ele tem a componente política. Que terceiro elemento é esse? Vejam bem. A plástica política da contribuição que a Lava Jato deu ao mundo político, tá certo? Ela contempla dois instantes. O primeiro instante acerca do qual vou falar, ele não tem sido muito explorado, mas eu vou explorar aqui com vocês. Lembram que eu disse que a Lava Jato ela foi instituída em 2014? Lembram, né? Lembram quem era que ocupava a presidência da República nesse ano da graça de 2014? Dilma Rousseff. Pois bem, Dilma Rousseff, ela já estava aí iniciando o primeiro mandato, ou no final do primeiro mandato, acho que o início do segundo mandato começou em 2015, então em 2014 ela estava finalizando o primeiro mandato, mas foi reeleita, ela ainda foi reeleita, né? E no ano seguinte, 2015, iniciava o segundo mandato dela. Eu disse, a Lava Jato começou em 2014. A Lava Jato fez uso de um número um número enorme de delações premiadas. Até gente do PT, de grosso calibre, fizeram delações premiadas contra o próprio pessoal do PT. Uma dessas pessoas foi Delcídio do Amaral, líder do PT no Senado brasileiro. Garfado pela Lava Jato, ele quis escapar daquele negócio. E o caminho para isso foi o uso da delação premiada. Ele denunciou todo mundo, o Dallagnol. O que os meios de comunicação do Brasil exploraram à época, a delação feita pelo líder do governo, o governo Dilma, não está no gibi. Né? E se inundou a mente dos brasileiros. Era o líder do PT, o líder do governo, que era um governo do PT. Né? Depois teve o Palocci, que operou como chefe da Casa Civil do governo Dilma. Tinha operado em Lula, no governo Lula, como ministro da Fazenda. Foi um dos ministros da Fazenda do governo Lula e depois foi chefe da Casa Civil. Veja bem. Delações promovidas pela turma do PT, meu. A Dilma começava o segundo mandato. Ora, a ideia que foi passada é que o impeachment da Dilma decorreu daquele trabalho feito pela Janaína Pascoal, uma petição na qual ela requeria o impeachment dela, a presidente Dilma, em cima da prática de práticas proibidas, que eram as práticas das pedaladas fiscais. Pedalada fiscal, tá certo? É aquilo que se chama o ilícito sem nenhuma significação, jurídico-penal. Todos os governos, ao longo da história, sempre fizeram pedaladas fiscais.
Na pior das hipóteses, a ideia de insignificância está associada a uma pedalada fiscal. Num contexto sério, tá certo? Uma pedalada fiscal não leva a impeachment. Mas levou. Mas levou apenas sob o aspecto formal. Por quê? O que importa mesmo é o aspecto material. E o que se associa ao aspecto material, tá certo? É que a Lava Jato já estava enraizada, não é? Como algo extremamente positivo, sadio e bom na mente dos brasileiros. O povo foi às ruas. Todos vocês aí estão lembrados, tá certo? Da movimentação, o verde e amarelo nas ruas, tá certo? O pato lá na Paulista, na frente da Fiesp. Para mim, o grande e primeiro efeito de político da Lava Jato foi o impeachment da Dilma. O segundo efeito. O segundo efeito é aquele em que ela, a Lava Jato, ela abriu caminho, né, para que a disputa que a disputa em busca da presidência da República, em busca do cargo, da ocupação do cargo de presidente da República, pudesse estabelecer um confronto entre uma visão primitiva de Brasil e uma visão moderna. O pior, venceu a visão primitiva. Quem encarnava, ou quem encarnava, a visão moderna, que foi a visão derrotada? Né? Múltiplos candidatos, uns menos expressivos, outros mais expressivos. Né? Seja uma visão moderna ligada mesmo ao capital, seja ligada aqui àquilo que é antinômico ao capital, os trabalhadores, enfim. Tinha aí gente ligada ao capital, mais ao capital como Amoedo, um quadro moderno. Tinha o Alckmin, né, do PSDB, 20 anos de experiência como governador de São Paulo. Tinha um técnico de envergadura enorme e de sensibilidade política nenhuma, que era o Meirelles. Né? A qualidade dessa gente, você não pode questionar tanto assim. Né? E tinha candidatos assim mais próximos de uma política ligada à ideia de Estado social, né? De um Estado capaz de operar com políticas compensadoras em favor dessa pobreza crônica que assola o país. Né? Esses candidatos também foram derrotados. Eram Ciro Gomes, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, e o Haddad, que ficou em segundo lugar no primeiro turno. Né? O Haddad também chegou a ser, foi derrotado no segundo turno, claro. Como contraponto a essa visão moderna, né, havia a visão primitiva. A visão primitiva, que eu chamo de primitiva, foi assinada pelo candidato ao vencedor. Pois bem, o candidato vencedor, ao longo da campanha, articulou um discurso. Eu chamo esse discurso do discurso vencedor. Em que pilares esse discurso foi montado? Né? Foram vários os pilares em que esse discurso foi montado. Né? O primeiro deles, o discurso da honestidade. Ele se apresentava como o candidato honesto. Né? E
em favor dessa ideia que ele apresentava de que era o candidato honesto, ele exibia um voto de Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era ministro do STF e, nessa condição, ele foi o relator da ação penal 470. O objeto da ação penal 470 era o mensalão, né, que investigou, tá certo, práticas de que o governo petista, do Lula no caso, foi acusado de comprar, mediante o pagamento de quantias, né, os deputados federais, tendo em vista a aprovação que o governo apresentava lá no Congresso Nacional. Isso foi o mensalão, denunciado por Roberto Jefferson, tal, essa história toda. Então, o Joaquim Barbosa, como relator da ação penal 470, num fragmento lá de seu voto, ele teria afirmado algo próximo da ideia de que Jair Bolsonaro, né, foi o único deputado que não foi beneficiado, que não recebeu dinheiro do mensalão. A rigor, o Joaquim Barbosa, quando ouviu aquilo, tá certo? Quando ouviu aquilo nos vídeos do YouTube, tá certo? Nas entrevistas que o Bolsonaro dava à época da campanha eleitoral, ele não ficou muito impressionado, não se mexeu, não fez esforço nenhum para desmentir que não teria dito exatamente aquilo, né? Mas ele disse algo próximo disso, de fato. Não disse exatamente isso, que ele foi o único. Ele teria dito que alguns deputados não foram beneficiados pelo mensalão. O Jair Bolsonaro, que não foi beneficiado pelo mensalão, disse que foi o único. E, com isso, ele conseguiu desenvolver, tá certo, a imagem do candidato honesto. Esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar foi constituído pelo discurso da segurança. Quer dizer, o discurso vencedor teve como pilar, tá certo, a história da segurança. Como garantir a segurança? E isso encheu, fez a menina dos olhos de grande parte do povo brasileiro. Não de todo. É uma parte lúcida entre nós brasileiros. Mas grande parte ficou empolgado por isso aí. O discurso da segurança era: primeira coisa, vamos armar de forma generalizada a população. O homem de bem não pode ficar desarmado. Para se defender, o homem de bem, ele tem que estar armado. Quando ele coloca isso como primeira premissa, né, da segurança pública que ele queria, ele constrói a segunda premissa. Ora, se o homem de bem, para se defender, tem que estar armado, qual a consequência disso? Ele revelou no seu discurso de campanha. E revelando, tirou o bandido do lugar onde deve estar, que é no cárcere, para o cemitério. Ele fez um deslocamento no discurso dele. Tirou o bandido do cárcere, tá certo, e jogou o bandido para o cemitério. E disse, para organizar a sua ideia, lugar de bandido... não, bandido bom é bandido morto. Essa história de que bandido bom é bandido morto incendiou muitas cabeças, um amplo setor da opinião pública aqui no Brasil. Quem ia armar a população seria ele, tá certo? E quem ia autorizar, tá certo, o deslocamento do bandido do cárcere para o cemitério seria um especialista. Alguém que tinha expertise no assunto. Expertise no sentido de competência. Alguém que teria competência para tratar disso. Quem era que tinha essa competência, essa expertise? Ele mesmo. Né? Ele era um profissional da morte, ele assumia a ideia, tá certo, de que foi preparado, tá certo, para produzir morte.
Ele era um profissional disso. Ele não sabia de nada, mas matar ele sabia. Ninguém sabe se ele nunca matou ninguém, tá certo? Mas ele confessava a sua ignorância em relação a tudo mais que não fosse essa coisa de matar. Inclusive, no plano da economia, tá certo? A campanha mostrou algo que era estupidificante. Né? Ele dizia, olha, de economia eu não entendo nada. E o povo gostava, e muita gente gostava de ouvir aquela franqueza dele. Quem entende de economia é aquele que vai ser meu ministro da Fazenda. Era o Guedes. Era o posto de piranga dele. Tá certo? Quer dizer, quem votou nele, tá certo, ouviu aquilo e não deu a menor importância. Tá certo? Quer dizer, associado ao discurso da segurança, estava associado também ao discurso da ignorância. Né? Ele não tinha luzes nenhuma para enfrentar o problema da economia. Mas ele tinha quem era senhor dessas luzes. E o ministro seria o Paulo Guedes. O outro pilar foi o discurso que fez picadinho das pautas identitárias aqui no Brasil. Era coisa como abaixo o movimento do LGBT, o movimento feminista, o enaltecimento dos padrões, tá certo, que levam à construção da ideia de família. Ele achava que os últimos tempos aqui no Brasil degradou completamente a estrutura familiar, enfim, essas coisas. Então, portanto, essa parte aí, o da quebra, o da fragmentação, o do espicaçamento das pautas identitárias, ela é constitutiva do discurso moralista, tá certo, que interessava a amplos setores da sociedade brasileira, por exemplo, aqueles ligados à religião, especificamente os pentecostais, a turma da igreja evangélica, lideradas aí pelo Edir Macedo, pelo Silas Malafaia, entendeu? Essa gente toda. O outro pilar foi construído pelo discurso patriótico. Né? Ele gozava quando dizia, tá certo, que seus ídolos eram os torturadores. Né? Ele foi o personagem que, por exemplo, a época do discurso do impeachment da Lula, chegou ali nos microfones do Congresso Nacional, tá certo, e fez uma homenagem pública, tá certo, ao torturador máximo da ditadura brasileira, que era identificado no nome de Carlos Alberto Ustra. Né? E com isso, ele no seu discurso, alegava que nunca houve ditadura militar aqui no Brasil. Né? E muita gente acreditou nisso. O pessoal que não conhecia história, enfim nunca houve ditadura militar. Né? E a isso estava associado a ideia de que só podia tirar o Brasil da perdição em que se encontrava, conforme as palavras usadas, tá certo? Os militares, dos quais ele era o representante. Discurso patriótico, espicaçamento das pautas identitárias, discurso da segurança, da honestidade e, finalmente, o pilar representado, tá certo, pela posição dele contra a velha política. A velha política. Contra a política de um modo geral. Não é? Mas se o caso fosse de admitir a prática de uma política que não fosse a política velha, que fosse a nova política. A política velha era representada pela ideia de que nenhum cargo no executivo, se ele ganhasse a presidência da República, seria preenchido como consequência de negociações do presidente com os deputados e os senadores. A política nova seria representada pela ideia de que
todos os cargos não passariam por nenhuma ou qualquer negociação com o Congresso Nacional, com os partidos políticos. A indicação seria decorrente de indicação direta dele, sem a mediação de qualquer que fosse a negociação. O que vemos hoje? A conjuntura de hoje. 20 de... Qual é o mês que a gente está, Arenir? Nós estamos no mês de junho. 20 de junho de 2020. O homem está negociando com o Centrão. Né? O Centrão. O Centrão político enfim, capitaneado aí pelo Roberto Jefferson, enfim. E ele, o Centrão, já ocupando os cargos. Né? Uma ocupação decorrente de negociações que, ao longo da campanha, ele negou que queria fazer. Então, vejam, esses foram os pilares, né, que sustentaram o discurso vencedor. Tem mais, no entanto. Esses pilares seriam garantidos e sustentados por quem? Esses pilares seriam garantidos e sustentados pelo mito. Criou-se a figura do mito. Essa palavra mito, tá certo? Não foi uma produção espontânea do sentimento popular. Essa palavra mito, tá certo? Que etiquetou, que rotulou o candidato que empunhava o discurso vencedor, tá certo? Ela foi criada, tá certo? Pela turma do marketing. Né? A turma boa do marketing, que veio de lá, dos Estados Unidos, o Bannon, tal, enfim, o mito. Aí, quando eu ouvi aquela história de mito, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Que façanha, que performance, que desempenho esse cara já teve na vida, em qualquer que seja o grau, que justifique, tá certo, a ideia do mito. A ideia do mito. Professor, De que ele é um mito. Sim. licença, só para avisar para o senhor que está faltando 10 minutos para a gente iniciar as perguntas. Jura? Pronto, eu estou terminando. Vou utilizar um pouquinho mais, mas estou próximo já de terminar. Tá certo. Bem, mas tem o Ernest Cassirer, que escreveu um livro chamado, cujo título é O Mito do Estado, ele coloca o seguinte, olha, o que é o mito? Ele dá resposta à ideia do que é o mito. O mito não é nada mais, nada menos de que uma projeção de desejos profundos de um povo. Ora, essa turma lá identificou que aqui no Brasil havia muito desejo por segurança, havia muito desejo por honestidade, havia muito desejo, pelo menos em determinado setor, no espicaçamento desses grupos de ponta, de vanguarda que o LGBT representa. Havia num setor aí desejo, tá certo, por uma política mais autoritária do governo, essa história toda, desejos que, durante muito tempo, estiveram assim afastados da alma do povo brasileiro, mas que nessa alma estavam impregnados e que explodiram e se expressaram na voz de alguém que foi capaz, tá certo, de dizer coisas sobre esses desejos. Né? Portanto, o mito é uma projeção. Né? E o sujeito que encarnou isso, que foi projetado, foi ele, aquele que assinou o discurso vencedor. E está aí, o Brasil. Eu vou terminar, Gabriele, dizendo o seguinte. Reli um livro de Maquiavel. Há algum tempo isso. Eu tinha lido esse livro na época do meu doutoramento, eu fiz uma pesquisa em cima dele, aproveitei alguma coisa dele, enfim, para ilustrar algumas situações. E há pouco tempo eu andei dando uma lida de novo, uma releitura
um dos textos de Maquiavel. Não é o Príncipe. O Príncipe é a obra mais conhecida do Maquiavel. Mas talvez esse livro que reli seja a obra mais importante do Maquiavel. Título: Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. É o título desse livro. É um calhamaço aí de entre 400 e 500 páginas aproximadamente. Há uma passagem nesse livro, né, que ele desperta a curiosidade, porque a passagem é interessante. A passagem diz o seguinte: um reino que tem um príncipe excelente suporta que esse príncipe seja sucedido por um príncipe débil. Um reino que tem um príncipe débil não suporta ser sucedido por outro príncipe débil. O reino vai à ruína. Quando o reino é liderado por um príncipe excelente, e o príncipe excelente ele é sucedido por outro príncipe excelente, esse reino vai conquistar o mundo. O Maquiavel dá como exemplo, tá certo, uma ilustração antiga aí. Ele diz: veja o que aconteceu lá na Grécia, quando a Grécia foi conquistada por Felipe. É o Felipe da Macedônia. E Felipe deu como fruto, e para sucedê-lo, o seu filho, o Alexandre. Um príncipe excelente, o Felipe, sucedido por outro príncipe excelente, o Alexandre. Alexandre era filho de um rei, do rei Felipe, um rei conquistador, e teve uma cabeça feita por ninguém menos do que Aristóteles. Aristóteles foi o professor de Alexandre. O sonho do brasileiro, sadio e de cabeça bem feita e para realizar esse sonho, tem que haver todo um esforço, o de que a gente consiga eleger, na próxima eleição, um presidente excelente que possa vir a ser sucedido por outros presidentes igualmente excelentes para fazer a reconstrução do país, né, enterrado, e hoje sim, na mais completa perdição, desgoverno e desorientação. Era isso, Gabriela e Ítalo, o que eu tinha a dizer. Acho que eu ocupei aí os 90 minutos que vocês me deram, né? Ocupou, professor. Foi ótimo. Bem. Muito obrigada. O senhor é incrível, como sempre. A gente recebeu 4 perguntas. A primeira foi de William Barros. Professor, em sua concepção, essas máculas na Operação Lava Jato estão presentes desde sua composição ou ocorreram no seu decorrer? Não, desde a composição, não. Tá certo? Desde a composição, não. Houve um fato objetivo. O fato objetivo é que as conversas entre os doleiros e os dirigentes da Petrobras, de fato, foram detectadas, né? E a Polícia Federal começou a investigar aquilo, né? Então, essa linha de investigação, com essa linha de investigação, a Polícia Federal começou a pedir autorização judicial para determinados procedimentos. No momento do inquérito, é possível a polícia solicitar decisões, definições do Poder Judiciário. Por exemplo, que seja decretada uma prisão temporária, por exemplo, que seja feita uma interceptação telefônica, que seja investigado isso ou aquilo. Então, no início dela mesma, a Lava Jato, não havia por que você questioná-la. O questionamento ele começou exatamente no desenvolvimento dela, não foi pós ela, tá certo? Já no desenvolvimento, eu não falei sobre isso de fato, mas já no desenvolvimento da Lava Jato, muitas questões, sobretudo quanto
à observação das garantias, ao respeito às garantias fundamentais da Constituição, foram feitas, inclusive por professores eminentes da Universidade Brasileira aqui no Brasil. Eu gostaria de dizer o seguinte, que durante os meus cursos na universidade, tanto na graduação, mas sobretudo na pós-graduação, tá certo, eu era, tá certo, um crítico severo de procedimentos que eram adotados lá na Lava Jato, e isso que me inspirava a fazer a fonte assim que me inspirava nessas críticas, não era ninguém mais, ninguém menos do que o Luigi Ferraccioli, no seu livro Direito e Razão. Tá certo? Ali era uma espécie de fonte que me inspirava, tá certo, para dali extrair conteúdos críticos em relação a procedimentos da Lava Jato. Agora, as máculas fundamentais vieram, posso dizer assim, de forma geral, depois dela, foi com a aceitação do convite, a nomeação do Carinha lá como ministro da Justiça, tá certo? E o caminho que ela abriu para, primeiro, o impeachment da Dilma e depois a eleição dessa falcatrua que está aí. Certo. Agora, a segunda pergunta foi feita por Genivaldo Gouveia. Professor, com a imagem purificadora da Lava Jato, em um primeiro momento, o juiz Sérgio Moro se tornou uma referência, um modelo, um influencer, se preferir, a ponto de ter uma sentença copiada e colada por outro membro da magistratura, Gabriela Hart. Como o senhor percebe o uso midiático de procedimentos processuais, como a divulgação do áudio Dilma Lula e outros por parte do Poder Judiciário? Veja bem, eu, a rigor, nunca tive uma ideia simpática ao uso midiático dos procedimentos judiciais, tá certo? A justiça americana, sob esse aspecto, ela inspira melhor do que a justiça brasileira. Você nunca viu uma sessão televisionada da Corte Suprema dos Estados Unidos? A discrição, a sobriedade, o equilíbrio, a prudência, é o que marca lá o desempenho, a performance e a atitude daquela gente, daqueles juízes, né, da Corte Suprema americana, tá certo? E da justiça americana de um modo geral. Aqui no Brasil, em nome do princípio da transparência, tá certo? Foi instalada, foi definida essa política, tá certo, de colocar a televisão, as imagens televisivas gravando, tá certo, aquelas discussões, enfim, que decidiam sobre o destino do nosso povo, o destino coletivo e o destino individual também, tá certo? E isso, eu particularmente, Gabriela, eu sempre tive a seguinte impressão: olha, uma câmara é algo que enlouquece o cara que está falando nela. Ele muda a personalidade do cara que está falando nela. Tá? Parece aquelas coisas estranhas, esquisitas da alma do agente que está falando. Por exemplo, a componente narcísica. Não é difícil você perceber, tá certo? Que quando o cara está na frente de uma câmera, ou vai e sabe que vai ser filmado, tá certo? Ele, no dia anterior, vai lá no cabeleireiro, tá certo? Se os cabelos estiverem brancos, ele pinta um pouco dos cabelos, esse negócio todo. Ele veste a melhor roupa, ele bota, se for homem, bota a melhor gravata, enfim, né? Faz a sua barba, essa história toda. Fica todo bonitão lá, é a Câmara. Eles, de alguma forma, ele se altera. Não gosto disso. Tá certo? Eu acho que o lugar da produção da justiça tem que ser o lugar da sobriedade, o lugar da descrição. Tá certo? O conteúdo da decisão judicial, a censura sobre ele, não pode ser feita pelo senso comum, porque senão você politiza a decisão. A censura, né, sobre a decisão judicial, ela tem que ser feita pelas instâncias que detêm a expertise, a competência para tal. Os advogados, o próprio Ministério Público, existem as instâncias próprias, não é jogar lá para a opinião comune, tá certo? E ela se manifestar em cima de decisões fundadas, tá certo? Em elementos, em conteúdos, em categorias extremamente técnicas, né? E que fogem do alcance do não iniciado. É isso.
Ok, professor, obrigada. Agora, a terceira pergunta foi feita por Paulo. Professor, você citou que o primeiro grande efeito de uma série de efeitos políticos da Operação Lava Jato foi o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Pode-se dizer que o resultado das eleições de 2014 foi uma primeira tentativa, visto que o resultado foi apertado e que um dos principais motivadores desse resultado apertado foram os vazamentos seletivos nas vésperas das eleições presidenciais daquele ano? Olha, veja bem, dá para dizer, não com a intensidade, tá certo, que passou a ser representada, por exemplo, como por conta de uma delação premiada como aquela do líder do próprio governo, que era Delcídio de Moraes. Isso não se deu em 2014, foi depois. Dilma já estava em pleno exercício do segundo mandato. Mas ela, a Operação Lava Jato, ela começou em 2014, portanto, aí era o último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, tá certo? E havia muita seleção aí, de fato, eu concordo com a ideia de que você usa, Paulo, do caráter seletivo de muitas informações passadas, que de alguma forma isso resvalou, mas não impediu que a presidente Dilma ela se reelegesse. Agora, a última pergunta foi feita por Rafaela Pina. Rafaela Pini. Isso. Professor, como o senhor avalia a postura que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal frente aos pedidos de intervenção militar, volta do AI-5 pleiteada pelos apoiadores do governo, bem como no que diz respeito às ameaças contra os ministros? Olha, veja, isso aí é a expressão do espírito que domina essa turma aí, que constitui o núcleo duro sustentador da política do presidente da República, dessas manifestações pedindo isso, intervenção militar, pedindo aquilo, atacando o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? O que está acontecendo no Brasil hoje é uma reação positiva. O Supremo está agindo, né? Ele está envolvido diretamente como interessado nisso aí, mas está reagindo, tá certo? Isso vai contribuir para o arejamento do quadro político brasileiro, tá certo? As instituições têm que se desligar de furos terríveis e sinistros que podem comprometer o sentido da existência delas. Né? O Poder Judiciário ele cria furos em si, ali onde, por exemplo, ele não desenvolve aquilo que se espera dele. E não rejeita aquilo que dele também não se espera. Rejeita-se aquilo que dele não se espera, por exemplo, ali onde o Poder Judiciário ele invade a atribuição de outros poderes. Né? E ele afirma aquilo que dele se espera, né? Ali onde ele torna efetivo aquilo que está, tá certo, previsto na esfera da legalidade. É isso que se espera do Poder Judiciário, que torne efetiva essa coisa. Né? Então, ali onde ataca-se o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Ali onde pede-se intervenção militar, né? Você tem os mecanismos jurídicos apropriados para colar nessa gente. Por exemplo, o pedido de um regime ditatorial, ele não é um pedido que opera como crime contra o Estado democrático de direito? Dá ou não dá para, por exemplo, utilizar uma legislação que existe, ela não foi revogada, que é a Lei de Segurança Nacional, né, que trata de crimes políticos, né? Então, você tem que estudar se isso dá ou não dá para se aplicar a situações como essa. Né? O Brasil, dessa conjuntura recente, tá certo? Suas instituições parece, querendo tapar os seus furos. Qual é o significado disso aí? O significado disso aí, Gabriela, é o seguinte.
o chão de um Estado, o solo de um Estado, são suas instituições. Se as instituições estiverem furadas, instituições como o Poder Judiciário, como o Poder Executivo e como o Poder Legislativo, se estiverem furadas, tá certo? O solo do Estado está todo esburacado, tá certo? E todos tropeçam no solo esburacado. É ruim, não há segurança, não há equilíbrio ali onde você trafega, tá certo? Numa pista, no solo, no chão, tá certo? Todo cheio de buracos. Os buracos precisam ser corrigidos. É isso. Muito bom, professor. Obrigado pela explanação aí. Foi tão bom que a gente nem percebeu o tempo passando aqui. Quando a gente viu, já era 9h20. Aí, pai. Mas Bondade assim, sua. Está querendo puxar o saco. não, de verdade. Obrigado. A gente quer dizer que tem mais 20 minutos. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa que esqueceu, quiser dar um alô para os estudantes que estão acompanhando aí. E depois eu acho que encerra para a gente começar o próximo painel. Aí está a cargo do senhor aí. Não, Ítalo, eu só quero finalizar recuperando um pouco das palavras que eu disse logo no início, né, que a iniciativa dos jovens líderes do Centro Acadêmico Silvio Romero, ela em todos os sentidos, louvável, uma boa iniciativa, uma iniciativa sadia, tá certo? Com um propósito, com duplo propósito. Em primeiro lugar, permitir que a estudantada que está aí na quarentena, que está aí isolada, tá certo? Que está aí em casa, tá certo? Nessa situação insuportável, eu nunca vi uma coisa tão insuportável quanto essa. Eu estou no isolamento, né? No geral, eu me submeto às regras do isolamento. De vez em quando eu venho aqui no escritório, mas o escritório está fechado. Eu vou pegar um papel, essa história toda, enfim. Fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu estou no escritório, não estou em casa. Final de semana eu tenho uma ou outra obrigação também para atender lá no interior, na minha roça lá em Ribeirópolis, mas, no geral, eu acho que 90% eu estou no isolamento. Então, você passa aquela semana, é um horror, isso é uma coisa insuportável. O ser humano não merece isso. O ser humano não nasceu para o cárcere, o ser humano nasceu para a liberdade. Certo? Fundamentalmente, nós somos isso aí. Entendeu? Então, eu acho que, num grau muito semelhante ao meu, vocês todos estavam aí também, no isolamento, enfim, sem desfrutar, sem gozar das boas coisas que só a liberdade ela propicia e estimula. Entendeu? Então, esse contato aqui teve esse propósito, tá? De fazerem vocês novamente manter contato com as iguarias que podem ser servidas por um professor. Eu não sei bem se viu uma iguaria, mas vamos ficar com isso. Tá certo? Vamos acreditar no que o Ítalo e no que a Gabriela disseram. Compreendeu? De um lado, e de outro essa coisa, a coisa boa do que vocês fizeram é representada pelo propósito desse encontro virtual, que foi o de arrecadar alguma grana, tá certo? E distribuir para quem está precisando dela. Né? Parece ser pouca grana. Agora, vou dizer uma coisa, viu? No âmbito da pobreza, no campo da pobreza, tá certo? Isso tem significado, isso é representativo. 50 contos que você dê aqui, que você dê ali, tal, putz, faz a felicidade. Um abraço para todos, queridos e queridas. Tchau, professor. É isso, obrigada. professor. Obrigadão. Esperamos reencontrá-lo aí em breve na Sim. Universidade Federal. Pessoalmente, de preferência. Muito bom. Sai do virtual. Isso.